Nessa etapa vamos falar sobre o plantio. Primeiramente vamos realizar a capina desta área onde vai ser implementado o canavial. Então primeiramente a capina consiste na limpeza do solo. A gente vai estar preparando esse solo para realizar o plantio. Como vocês podem ver, está com muito mato. Então aqui a gente vai utilizar a roçadeira porque vai ser um plantio de forma manual. Aqui o trator não anda devido a ser um terreno muito amorrado, uma declividade alta. Então nós vamos estar realizando aqui a capina com a roçadeira e a gente vai estar demonstrando como que a gente faz aqui. A capina foi realizada, a gente realizou a capina com o auxílio de uma roçadeira. Então a roçadeira ela faz o que? Ela corte rente ao chão, o máximo que ela consegue fazer. Porém algumas dessas plantas, desses matos, eles possuem umas raízes profundas. Porém isso aqui, como vai ser um plantio de forma manual, o trator não anda aqui por causa da declividade do terreno, vai ser um pouco mais difícil, vai ter mais dificuldade em realizar esse plantio. Porque uma vez que o trator ele faz a aragem na terra, ele além de fazer essa capina, ele ara e corta essas raízes profundas. Então com isso o solo ele fica mais fácil de se trabalhar. Porém, tanto aqui quanto numa área de baixada que o trator arar, tem totais condições de produzir muita cana, fazer um bom plantio e com isso extrair muita matéria-prima para se produzir cachaça. Então aqui o próximo passo que a gente vai fazer vai ser enleirar para fazer o sulcamento. Então a gente vai fazer esse enleiramento de forma horizontal, evitar de fazer de forma vertical para não acontecer nenhuma enxurrada, nenhuma erosão no terreno. Então essas linhas vão ser horizontais. Primeiro a gente vai estar acertando, capinando agora com a enxada, alinhando para vir poder fazer o sulcamento. Aqui a gente realizou o enleiramento ou a marcação. Como vocês podem ver, o ideal é que a distância entre esse beco, entre um sulcamento e o outro, seja de 1 metro a 1,5 metro, para facilitar durante a capina, durante os trabalhos que vão ser realizados aqui no canavial. Aqui, como foi uma capina manual, por roçadeira, tem algumas raízes que são mais profundas. Então, antes da gente implementar o sulcamento, a gente faz esse enleiramento também para identificá-las e poder estar arrancando elas. Porque vai ser muito mais difícil se essas raízes profundas estiverem depois que você implementar o canavial. Então, se você tiver condições aí do seu terreno de andar um trator para fazer o arado, vai ser muito mais fácil de se implementar esse canavial. Porém, se for manual, você tem esse trabalho aí de estar arrancando essas torceiras com as raízes mais profundas. Existem basicamente 3 formas de realizar esse sulcamento. A primeira é como a gente está realizando aqui, que é de forma manual. Pode ser por tração animal. Hoje em dia é pouco usado, mas ainda tem alguns locais no Brasil onde se usa a tração animal para fazer os sulcamentos, e por máquinas que são os tratores, hoje os mais usados. Então aqui em Minas Gerais, pessoal, mais precisamente em leste de Minas, é muito famoso por ter muitas montanhas. Então aqui no nosso canavial mesmo, 90% da plantação foi implementada assim. Porém isso não dificulta na hora de escolher a cana, na hora de se produzir a cana. Tem sim um pouco mais de esforço, mas você consegue extrair muita matéria-prima se você fizer essas etapas tudo direitinho. Além disso, pessoal, há 2 formas de fazer a plantação, que é por meio de covas e por meio de sulcamentos. Aqui eu utilizo aqui por meio de sulcamentos porque eu acredito que é mais produtivo. Porém eu vou estar mostrando as duas para vocês verem como que podem ser implementados. Com a ajuda de uma enxada valeira, a gente vai realizar aqui os sulcamentos. O ideal é que a profundidade seja de no mínimo 20 centímetros. Você pode fazer de 20 a 30 centímetros, 35. Na hora que você for cobrir a cana com a terra, você coloque de 5 a 10 centímetros, não coloque menos que isso. Então não tem muita dificuldade não, pessoal. Você vai furando aqui. A gente que já tem um pouco de prática, o que a gente faz? A gente deixa meio que uma marcação, depois que a gente faz essa leira, entre um enxadão. Aqui está com aproximadamente 1,40 m, 1,35 m por aí. Então com o próprio enxadão a gente tem essa medida, a gente faz o enleiramento e segue para estar podendo fazer o suco. E nisso você vai levando
por meio de sulcamento você vai levando. Se você for estar realizando por meio de covas, o que você vai estar fazendo? Você vai fazer um espaço assim e você vai soltar um espaço e vai pegar outro espaço, meio de covas mesmo. Porém, você vai ter torceiras. Aqui vai sair uma torceira, logo aqui na frente vai sair outra. Então você realiza por torceiras. Eu prefiro o método de sulcamento, eu acho que é muito mais viável, tem uma produção muito maior. Então pessoal, como vocês podem ver, o suco depois de pronto, como é que ele fica, o objetivo é esse. Aqui a profundidade ficou de aproximadamente de 35 a 40 centímetros, por causa do terreno é um pouco, a declividade é maior. Então é esse o objetivo e agora a gente vai estar realizando a distribuição das mudas. É importante ressaltar que você não faça o suco muito superficial, porque essa raiz ela vai ficar muito superficial e com isso pode realizar tombamento. Então o ideal é que no mínimo 20 centímetros você coloca de fundura. Também entre o sulco e outro a distância é que seja ideal de 1 metro a 1,5 metro, que não seja menor do que 1 metro, porque as capinas que vão ser realizadas aqui para colher essa cana, tudo que a gente vai fazer aqui no meio para facilitar tem que ter esse espaçamento para não dificultar. Além disso, a cana precisa desse espaço também para poder estar dando maior produtividade. Então pessoal, agora um dos cuidados que a gente tem que ter na hora de colher a matéria-prima que a gente vai plantar são o que? Durante o transporte, o ideal é que a cana esteja suja. Por quê? Porque os brotos, eles são muito delicados. Então quando você corta a cana e transporta com essa palha, ela favorece que proteja esse broto. Então um dos cuidados é que durante o transporte você não limpe ainda a cana. E quando você for levá-la para o solo, você for distribuir ela nos sulcos, você não pode limpar a cana com facão. Porque se você for limpar a cana com facão aqui, ó, você vai esbarrar em alguns brotos. E se você cortar esses brotos ou machucar que seja esses brotos, eles não vão dar novas brotações que serão as canas. Porque a cana, ela brota em cada gema que tem aqui. Vou estar mostrando mais de perto depois. Outro fator que a gente pode analisar é que a gente tem que observar até onde que a cana produz gema. Por quê? Até a última gema ela vai dar brotação. Então a gente pode estar fazendo esse desponte aqui da cana, cortando essa ponta, sem trazer aqui, sem necessidade de trazer para cá. Então durante o corte lá, você vai estar cortando essa ponta. Porém, você tem que fazer esse corte aproveitando mais o... A gente vai fazer aqui, vou tirar aqui um pedaço dela. Tá mostrando mais de perto aqui para vocês. A gente vai limpar aqui, ó. Essa parte aqui, durante o plantio, ele não precisa ser retirado essa casca, porque senão vai demorar muito. Porém, o primeiro, é bom você estar orientando as pessoas que vão realizar o plantio, para você ver até onde de fato tem o que a gente chama de olha de cana ou gema, que é onde que vai dar brotações. Então cada gema dessa aqui, ó, vai ser uma brotação. Então aqui tem uma, aqui tem outra, aqui. Então você tem que observar até onde que vem a sua última gema, para você estar aproveitando o máximo dessa cana na hora que você for estar implementando, na hora que você for estar aproveitando o seu canavial. Então aqui, como vocês podem ver, vou estar cortando aqui para vocês estarem observando. Aqui onde que eu cortei, ó, aqui é a última gema. Então aqui, até aqui vai ter uma brotação. Daqui para cima é ponta de cana. Então quando você for cortar, você pode observar que você está cortando a cana até mais aqui em cima. Porém, para produzir novas mudas, essa parte aqui, ó, todas elas vão ser novos brotos. Então o ideal é que você aproveite bastante da ponta de cana para você estar implementando esse canavial e essas mudas. Então pessoal, feito isso, o ideal é que a gente limpe, de preferência que a gente plante essa cana e limpe com a mão, para não estar prejudicando nenhuma dessas gemas. Então feito isso, qual que é o ideal? Você pegar
e colocar no mínimo 2 canas, distribuir as canas nos sulcos, colocar pelo menos 2 canas juntas. Porém, você vai pôr uma cana pé invertido com a ponta. Então, vou estar pegando outra aqui para demonstrar para vocês. Você vai limpar, de preferência, se você não limpar essa cana, ela vai sim sair o broto, só que vai demorar um pouco mais, ela vai ter que fazer mais esforço. Então, de preferência, o ideal é que se limpe essas palhas. Então, o produtor que vai analisar se é viável para ele, dependendo do tamanho do plantio da cana, se é viável ele realizar essa limpeza. Então, a gente vai estar realizando 2 canas juntas, porém, a gente vai distribuir com elas inteiras para facilitar, mas depois a gente vai picar essas canas em pequenos toletes, porque as brotações vão vir muito melhores. Se a gente plantar a cana inteira assim, vão dar brotos muito fracos. Então, quando a gente pica aqui, ó, esses brotos eles vêm mais fortes, mais vigorosos. Então a gente vai estar mostrando aqui no suco como que a gente vai distribuir essas mudas agora. Então, pessoal, agora que a gente distribuiu as canas inteiras aqui no suco, a gente vai estar realizando os cortes dela. O ideal é que você corte ela em pedaços menores, sempre invertido a ponta com o pé da cana, para dar uma brotação mais igual. Porque a ponta da cana ela tem uma brotação mais eficiente e o pé um pouco menor. Então, quando você inverte, você vai ter um equilíbrio entre brotações aqui, que não seja menor do que 2 canas aqui no suco. O ideal é que por metro você tenha pelo menos 12 gemas. Então, cada uma dessa aqui é uma gema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gemas com mais aqui. Então, no caso, vai dar umas 15 gemas aqui. O ideal é isso, que você colocar uma cana só, vai ter muito pouco broto. Então, você vai estar realizando o corte dentro aqui do suco para facilitar, que você não deixa a cana inteira. Pode ser um tamanho assim, mais ou menos. Dividir uma cana mais ou menos em 3 pedaços. Então você vai cortando. Esqueci. Agora, pessoal, a gente vai cobrir as canas com terra. O ideal é que é de 5 a 10 centímetros. Você coloque uma terra bem fofa, ou caso caia um terrão, você quebre esse terrão para ele não ficar inteiro. Isso vai facilitar a germinação e a brotação da cana. Outro aspecto é que você não coloque palha em cima da cana no local da terra. A terra ela tem papel importante na brotação da cana. Ela que vai dar as raízes, que vai fazer os brotos ficarem fortes. Então vou estar demonstrando aqui para vocês como deve ser feito. Você vai pisando